As principais questões da atualidade, analisados por especialistas renomados. Começa agora Mentalistas, com Camila Tulinski. A lista de personalidades denunciadas por assédio nos Estados Unidos só cresce. Um total de 60% das eleitoras dos Estados Unidos dizem que sofreram assédio sexual. Mais de 2/3 delas no trabalho, revelou uma pesquisa nacional. O estudo chega em meio a uma onda de escândalos de assédio e abusos sexuais em território norte-americano e que atingiram o mundo do entretenimento, dos negócios e da política. E este é o assunto que vamos falar aqui no Mentalistas. Para tratar deste tema, eu convidei Gilson de Castro Maia, especialista em gestão de pessoas, integrante do projeto Tempo de Despertar. Tudo bem, Gilson? Obrigada pela presença. Obrigado a você, Camila. Bom Obrigada. dia. Do outro lado da bancada do Mentalistas, o Cláudio Castelo Filho, analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e professor livre docente em Psicologia Clínica pela USP. Tudo bem, Cláudio? Tudo bem, obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigada pela presença. Muito bom. Bom, a gente está acompanhando uma série de denúncias envolvendo assédio sexual, principalmente em celebridades dos Estados Unidos, né? A gente teve um rol aí de denúncias, uma atrás da outra. Qual que é a análise que você faz diante desse cenário, hein, Cláudio? Olha, eu penso que essas coisas existem desde que a humanidade existe, né? Assim, desde os tempos bíblicos, os homens poderosos tinham haréns de mulheres, né? Assim, os reis bíblicos tinham haréns de mulheres e até mandavam executar os rivais para ficar com as mulheres deles. Né? Na Ilíada, lá já tem um problema lá do Aquiles não receber de prêmio uma mulher que fazia parte dos troféus que ele tinha conquistado na Guerra de Troia, e aí ele não vou mais lutar até que eles dessem a tal da mulher de prêmio para ele. Então eu penso que esse tipo de relacionamento das pessoas como tratando de outras pessoas como se fossem objetos, né, de uso e de abuso, é uma coisa que faz parte da história da humanidade. A questão de poder lidar com as outras pessoas como sendo propriamente seres vivos, que merecem a consideração de seres vivos e que se pensa nelas como tendo sofrimento, angústias, etc., eu penso que é uma questão muito mais rara de acontecer do que algo que se pensa, né? Assim, a gente pode ver muito mais a imitação da consideração por pessoas do que a consideração real pelo outro. Então eu penso que isso não é novidade. O que é novidade é a reflexão sobre isto e a percepção de que isto é de fato um ato de violência, né? Até no Brasil, essa coisa da escravidão, das pessoas terem escravos, ou quando a gente, e que deve existir aí de montão também, né, das empregadas domésticas serem tratadas como objetos sexuais pelos patrões ou pelos filhos dos patrões, né? Eu penso que não é novidade, né, nesse sentido, né? O que é novidade é o choque, eu pudesse pensar nisso como alguma coisa que não é algo que seria aceitável, que faz parte de algo que é da natureza humana. Né? E a gente acompanha isso muito no ambiente de trabalho, né, Gilson? E falando de indústria cinematográfica, por exemplo, nesse meio artístico, era até comum a gente falar, fez o teste do sofá e aí entrou naquele filme, ou fez o teste do sofá, conseguiu uma vaga para ser atriz e tudo mais. A gente não encara muito esse ambiente cinematográfico como um ambiente de trabalho? Qual que é a análise que a gente pode fazer? É tão semelhante quanto um ambiente de trabalho e no que permeia essa questão do assédio sexual também? A questão existe uma construção social, né? A grande verdade é essa, de tornar a mulher como um objeto, né, de desejo e não a ver como um sujeito desejante, né? Tem os seus próprios desejos. Na indústria cinematográfica é um âmbito organizacional como qualquer outra grande empresa, né? Como nós, né, e vamos colocar assim, seres humanos normais, que não temos acesso, não frequentamos, não vivenciamos isso, foge um pouco do métier. É lógico que existe uma banalização muito grande, né, principalmente na figura feminina, né, e no ambiente organizacional como um todo, né, de ver a mulher como não competente para, né, executar as funções, ou se competente, não valorizar essa competência da forma que deve ser valorizada, né. O teste de sofá a gente fala, e sempre foi comentado, mas
vem também na questão de uma construção de que para fazer algo ou para a mulher conquistar o espaço, ela precisa ser objeto do outro, objeto de desejo do outro, de prazer do outro, né? E isso é a banalização, né? Uma banalização do assédio sexual como uma coisa comum, e não é comum, né? Isso não tem que ser visto de forma certa e adequada, né? Ô Cláudio, sobre essa questão, né, da mulher ser objeto de desejo. O que eu ia fazer o comentário é que agora a gente vê que não é só a mulher, né? Quando a gente vê o escândalo que tem aí no futebol inglês, e que aqui também é uma coisa que se sabe, que a maior parte desses jogadores, eu não sei se vocês viram assim recentemente, que um grande jogador da Liga Inglesa, né, ele falou do assédio sexual que é feito de todos os meninos e rapazes que vão fazer essa formação, escolinhas de futebol, etc. e tal, que são usados como objetos sexuais e que eles não desenvolvem na carreira se não passarem pelo teste do sofá também. É o próprio, né? Kevin Spacey, não é? O que fez o Underwood naquela série House of Cards, então, também relacionado ao menino, que né? É colocado aí como se fosse uma coisa da classe artística, mas aí eu estou falando em todas as situações. Então, por exemplo, quando se trata do futebol, onde aparentemente a homofobia, a exclusão da homossexualidade é uma coisa que aparentemente é algo que se tem aversão, mas que exatamente é ao contrário, né? O que há algo que é contumaz, né? Que é algo que é habitual, que esses meninos, então, quando ele falou, ele começou a ver uma avalanche de outras revelações de outros jogadores que falaram que eram contumazmente assediados ou que tiveram que ceder a esse tipo de pressão. E agora a gente vê também nos esportes olímpicos, etc. e tal, o mesmo tipo de coisa. Então, nesse sentido, eu penso que não há diferença se é na atividade artística das celebridades ou se é nas outras situações comuns também, né? Eu só ia também chamar a atenção quando eu lembro assim de moças que eu conheço que quando eram jovens diziam que eram assediadas pelo porteiro do apartamento onde elas estavam, que recebiam esse tipo de assédio e de avanços. Isso, né? que o Cláudio traz é muito importante, um outro olhar que até agora eu não tinha me deparado e acho que traz essa reflexão aqui para o Mentalistas. Cláudio, não sei se o Gilson pode também ir nessa linha, porque além da questão das mulheres, então, na sua fala também está aí os meninos, ou então até mesmo pessoas que estão numa situação inferior, e aí a gente não está falando de inferioridade relacionada só a gênero, posição social, é como se o objeto a ser conquistado pelo agressor ou quem comete esse assédio, o agressor ele percebesse que ele tem ali uma fragilidade nesse objeto, ou não? Sim, a questão, quando a gente fala sobre a questão organizacional, a gente deixa uma questão bem ampla, porque o futebol, o esporte, é uma organização, né? Visa lucro, visa dinheiro, e então, falando do meio artístico como cinematográfico, de empresas organizacionais, o futebol, o esporte olímpico, né? O futebol, é uma organização, é uma empresa. Então, assim, o assédio, né, o assédio sexual, ele não é comum a gente ouvir, né, de garotos sofrerem assédio sexual, mas a gente sabe que existe, tem essa existência mesmo, né? Eu como ex-atleta, né, como atleta, né, de alto rendimento, eu sei da existência disso, no esporte de uma forma é comum isso, mas não é esperado, não é adequado, né? Mas só que o assédio sexual é muito mais, né, frequente com a mulher, porque você trabalha com figura de poder, né? E isso é como eu vejo e como a gente trabalha, com a questão de figura de poder. Mas aí o poder não está só na questão hierárquica, né? Mas está na questão de como eu vejo o outro inferior a mim. E aí, independente de ser um porteiro, independente de ser um chefe, independente de ser o seu próprio colega de trabalho no teu mesmo nível, eu não identifico no outro, né, uma pessoa desejante. Eu não identifico no outro uma pessoa que tem o poder de escolher o que ela quer. Então eu acabo subjugando, eu acabo não respeitando o espaço de desejo dessa pessoa. Qual que é o olhar da psicanálise frente a esse cenário todo, Cláudio? Talvez eu tenho medo de sair meio assim complicado ao falar disso, né? Mas aqui é o espaço que a gente tem para falar. Tudo bem, não tem problema. Então, eu penso assim que
quando o Gilson fala do outro, eu penso que, desejante, etc., eu penso que nessas situações a gente não vê a outra pessoa como propriamente uma pessoa. A gente está falando das pessoas que lidam com os assediadores. Os assediadores, né? Mas veem como um objeto. Uhum. Não faz diferença se é uma escova de cabelo, escova de dente, se é um carro, tá certo? Ou como essa história eu troco, mesmo quando se trata de aparentemente uma relação de casamento, eu troco o modelo mais antigo por outro mais novo, né? Ou então eu troco o marido mais rico por outro ainda mais rico, né? É uma relação de objetos e de coisas e não propriamente de pessoas do ponto de vista da realidade psíquica, né? Do ponto de vista da realidade sensorial, as pessoas não vão dizer que isso tem cabimento, mas do ponto de vista profundo da realidade psíquica, o que a gente pode ver é que a relação não é de vivo para vivo, é de inanimado para inanimado, né? Esta situação de consideração propriamente do outro, eu penso que ela vai existir a partir daquilo que o Freud e a Melanie Klein e os psicanalistas em geral falaram da elaboração da situação edípica. Uhum. E a situação edípica é que vai colocar a pessoa no mundo civilizado ou da civilização propriamente. Quando qualquer bebê está se relacionando com a mãe, né, ele depende da mãe, precisa do seio, não é nem a mãe que ele vê como objeto inteiro, né, e ele fica com muita angústia de depender de um objeto que não é ele, né? Então ele trata o objeto como se fosse alguma coisa da qual ele pudesse tomar posse, engolir, devorá-lo e aquilo fazer parte dele próprio. E é muito angustiante, com o passar do tempo, ele se dá conta que ele tem uma relação de muito amor e dependência por um objeto idealizado que seria a mãe que gratifica e um ódio violento e profundo por uma mãe que seria frustradora, que ele vê como se fossem coisas diferentes. Então tem a fada, a madrinha, e tem a bruxa malvada. Com o passar do tempo ele vai vendo que o ódio mortal de destruição que ele tem pela bruxa malvada é dirigido à mesma fada madrinha que ele achava que era outra figura diferente. E aí vão surgir sentimentos de culpa, de remorso, etc. e tal, e o medo de ter destruído o objeto, tá certo? Então ele passa a ter alguma coisa que é uma consideração pelo objeto do qual ele quer tirar partido, aproveitar, sugar tudo, pegar para mim e não ter consideração por ele, porque se ele faz isso, ele percebe que ele está fazendo isso com um objeto de que ele precisa, de quem ele ama, de quem ele passa a ter consideração. Na situação que surge em seguida, que quando o bebê está frustrado em relação à mãe não estar presente, ao ser não estar presente, ele vai com quem que ela está se não é comigo. A ideia seria do pai, tá certo? Como alguma figura que seria rival, então, de mim, então eu quero destruir o pai, acabar com o pai, etc. e tal. Estou falando isso na situação masculina, mas serve também da mulher em relação... A situação, na verdade, é nos dois sentidos, né? Porque, figura, né? São figuras paternas, né? As figuras paternas, porque também o menino pode ter amor pelo pai, querer se livrar da mãe, a menina tem amor pela mãe e quer se livrar do pai, da mesma forma que tem os édipos direto e invertido, como se fala, né? Existem todas as pessoas. Mas aí eu vou abrir mão de, por exemplo, se for meu menino, em geral, né, de querer eliminar o meu pai e acabar com ele para ficar com a minha mãe só para mim e os meus irmãos também vou querer destruir, tudo isso em fantasias inconscientes. Não é que alguém pensa isso de modo pensado, a não ser quando a pessoa está mais perturbada na vida adulta, como acontecia na sucessão de sultões do Império Otomano, que quando um filho sucedia o pai, ele matava todos os irmãos que podiam ser rivais dele, né? Mas tirando essas situações assim, eu vou abrir mão de não matar o meu pai para ficar com a minha mãe, porque o meu pai também é uma figura que eu percebo como uma figura amada, que eu gosto dele, que se eu privar a minha mãe do meu pai, eu também vou fazer mal para ela, vou fazer mal para alguém que eu gosto, que ela vai ficar machucada e que também vai ser uma coisa ruim para mim. Eu vou abrir mão em consideração pelos objetos, pelas pessoas que passam a existir, então eu não vou agir de forma abusiva em função da consideração e do amor que eu tenho pelos objetos, de quem eu também tenho todas as fantasias de abuso, de etc. e tal. E em consideração a mim mesmo. Eu falo da diferença assim, que é uma coisa você deixar de correr na estrada porque você tem medo que o guarda prenda você, e a outra coisa, ou que você leve multa, coisa dessa ordem, e outra coisa é eu deixar de correr na estrada porque eu tenho consideração por mim mesmo e pelas pessoas a quem eu sinto que vou fazer dano se eu funcionar dessa forma.
Este é um jeito de colocar a situação edípica como sendo absolutamente fundamental. Eu penso que quando a pessoa elabora algo desta ordem, ela já olha para a pessoa de outra maneira. Então eu vou considerar que eu possa ter desejo por alguém, mas eu vou considerar quais as consequências do meu desejo se eu não levar em consideração o outro objeto. E que se eu agir de uma determinada forma, que aparentemente possa me dar satisfação imediata e satisfazer uma série de fantasias de grandiosidade da minha parte, eu sinto que aquilo vai também me causar um dano enorme, porque eu vou sentir culpa, vou sentir remorso, não vou conseguir dormir direito depois e vou ter muita dificuldade de realmente usufruir dessa satisfação. Eu prefiro, né, ter uma relação com alguém que de fato me queira, e é outra qualidade do que uma situação onde eu sinto que a pessoa não tem escolha, a não ser satisfazer os meus desejos. Gilson, diante dessa explicação, e você lida no projeto Tempo de Despertar também com pessoas, né, que estão nessa situação, assediadores e tudo mais, qual que é a análise que a gente pode fazer desse pensamento todo que a psicanálise brinda, né, esse programa com isso também, mas eles não têm a percepção de que realmente eles estão agindo dessa forma, ou alguns têm, outros não. Queria que você trouxesse essa contribuição também do projeto Tempo de Despertar, que lança esse olhar para o homem, né, essencialmente o homem que comete esse tipo de agressão, né, enfim. A gente vai explicar um pouquinho da questão do tempo de despertar, só para a gente se fazer entender da diferença do autor de violência doméstica e um abusador ou um assediador. Perfeito. Né? Então, no tempo de despertar em si, a gente não trabalha com assediadores sexuais, nem com abusadores, né? Não, com o âmbito sexual em si. A gente trabalha com autores de violência doméstica. E aí a violência, ela vai física, verbal, emocional, psicológica, patrimonial, né? Quando vai para a violência física em si, né, e que causa danos maiores, né, como uma violência sexual, esse autor não chega até a gente, porque não dá para trabalhar esses dois sujeitos no mesmo local, né, porque eles entendem que um estupro, né, não é igual a uma violência física ou uma violência. O estupro é muito mais sério. Para esse universo. Para esse universo. É como se o que ele tivesse cometido não fosse também uma violência tão grave quanto o estupro. Então, a gente não trabalha especificamente com ele. Porém, mas, no entanto, a fala que eles trazem são falas de não reconhecer, e aí como a gente está falando de assédio sexual com a mulher, né, que foi o que mais se comentou na questão do universo cinematográfico, com a mulher, eles não entendem a mulher como um objeto de desejo. Eu vou te dar algumas falas que vêm assim, mas ela foi violentada 3 vezes, então ela queria. Mas se ela foi violentada e ficou grávida, então ela tem que ficar com o filho. É como se a mulher não tivesse posse do próprio corpo e capacidade de decisão sobre o desejo dela. Né? Falas como ela pediu para... Né? São comuns. São comuns. Ela pediu para apanhar, ela pediu para ser abusada, ela vestiu uma roupa, né? Então ela pediu para isso, porque ela está na rua com uma roupa mais decotada, uma roupa mais mostrando, né, alguns dotes físicos dela, e ele acha que isso ela está pedindo para isso. Então, na fala, mesmo dessas pessoas que são autores de violência doméstica, então eles brigaram, discutiram com a esposa, deram um safanão, qualquer coisa desse tipo, né? A mulher não é um objeto desejante, ela é o meu objeto de desejo, né? Então, a gente identifica outras situações do tipo, que vem assim, se a sua companheira pedisse para você, falar para você, eu gostaria de ter relações sexuais com você dessa forma, que não é o comum, o normal que vocês têm, como você se comportaria? E a resposta é, para mim, ótimo. E na fala do para mim ótimo, não está, se para ela for melhor, ok. Mas está no
no desejo dele, sempre no eu, na satisfação de mim mesmo. Então, a todo momento, né, no trabalho que a gente tem com eles é de reflexão, de colocar, né, para que eles vejam, né, as suas companheiras como também um sujeito desejante, um sujeito que sente prazer, né, e tem todo o direito, capacidade, e a gente fala isso porque para eles não existe isso, né, de optar pela sua vida, né. Interessante esse universo que o Gilson traz pra gente, né, Cláudio? Como é essa observação diferente, né, do sujeito que comete uma violência doméstica do assediador ou do agressor sexual. Ele não se vê na mesma situação, né? Eu queria então trazer uma experiência que eu tenho, porque eu também trabalho como supervisor de atendimentos do CEARAS, né? O CEARAS é um centro de especialização e atendimento, no centro de estudos e atendimento referentes ao abuso sexual, que existe no Instituto Oscar Freire da Faculdade de Medicina da USP, que foi criada pelo meu colega Cláudio Cohen, e que lida com famílias incestuosas que são encaminhadas a partir das varas de família dos fóruns, né? Já são famílias que estão com processo correndo, etc. e tal. E o que eu não atendo diretamente, mas eu faço a supervisão de pessoas que atendem. Eu penso que este é um projeto que está aí há 20 anos, é muito importante, né? E o que a gente observa é que boa parte das famílias, elas têm uma noção de que não é só, a gente não vê só o abusador, é uma coisa que a família inteira funciona dentro de um sistema, tá certo? E que não tem só o pai, não tem, e o abuso é de pai com filha, padrasto, avô, mãe com filho também, irmãos entre eles, que o que a gente observa na maior parte das vezes na conversa com essas pessoas é de que elas percebem que o grupo reage a isso como havendo alguma coisa estranha e que elas tentam então produzir alguma coisa que seria à espera do grupo, mas que psiquicamente elas não se dão conta, em grande parte delas, do que é propriamente a que o resto do grupo está reagindo, tá certo? Então que haveria a necessidade de um desenvolvimento de capacidade de pensar que essas pessoas não têm. E, em geral, a boa parte dessas pessoas que abusam ou que cometem essas relações incestuosas, elas próprias sofreram das famílias de origem delas, numa sucessão de situações onde elas nunca encontraram pessoas que pudessem pensar as situações antes de agir. E que quando encontram alguém que está lá, as pessoas que estão atendendo, que podem ajudar a colocar a situação para desenvolver uma condição pensante daquilo, e isso pode eventualmente abrir um espaço para que não se produza só uma imitação daquilo que o grupo espera, tá certo? Mas para que haja um real desenvolvimento e a percepção da situação psíquica de sofrimento efetivo, de angústia, porque eu penso que essas situações em geral não são alcançadas, né? Como se a pessoa tem a dor, mas ela não sofre a dor. Para sofrer a dor, ela precisa ter uma condição de desenvolvimento emocional. Se a gente não entra, né, numa questão patológica, vamos colocar assim, e com pessoas com capacidade reflexiva, você consegue fazer um trabalho socioeducativo reflexivo com eles. É o que a gente faz, né? O professor Sérgio Barbosa, ele tem um trabalho junto com os abusadores de transporte público. E acompanhando e vendo com ele, existe uma questão de... Depois que eles se colocam, são pegos, né, e passam no processo reflexivo, vem uma situação de culpa, um sentimento de culpa, né, mas ao mesmo tempo também é entendido que esse sentimento de culpa é um sentimento de frustração em ele não ter conseguido, né, ser homem, né, e aí o homem que se espera da sociedade, porque ele precisou utilizar da violência, ele precisou de usar da força física ou de outros artifícios que não são esperados, né, para poder conquistar o espaço, né, da masculinidade dele, né? Então, assim, quando você leva para a capacidade reflexiva, aí existe um processo de mudança, né? No caso, se ele não entende que aquele seio bom e aquele seio mal da Melanie Klein é o mesmo seio, né, e isso continua cindido, ele não vai identificar no outro, né, exatamente esse objeto de desejo, né? Bom, a gente está falando sobre essa questão das notícias envolvendo celebridades, né,
mundo não só cinematográfico, mas para outras esferas, a própria política, o mundo dos negócios lá, e focada nos Estados Unidos. Mas eu já ouvi muita gente falando, mas tá vendo? Agora todo mundo sofreu assédio, ou todo mundo, né? Isso tem corrido muito no senso comum, né? Então uma noticiou, outra também veio e falou. Será que realmente todas elas sofreram, né, um assédio ou não? Eu queria a opinião de vocês dois em relação a isso, a proliferação das notícias, né? E pode ser um efeito encorajador por parte de pessoas que foram assediadas, né? Falo pessoas, não só mulheres, porque tem casos de meninos também. Qual que é o olhar que a gente pode lançar em relação a essa sucessão de notícias envolvendo as celebridades nos Estados Unidos, o assédio? Em todas as situações pode haver, né, alguma coisa que é um mau uso, né, assim, de uma pessoa se aproveitarem para se promoverem ou para aparecerem acusando celebridades. Qualquer situação de trabalho, há pessoas que podem fazer um mau uso desse tipo de situação para tirarem proveito de outras pessoas, para acusarem outras pessoas, para dizerem que foram abusados e tal. Mas eu penso que, por outro lado, existe uma realidade, por exemplo, como nessa questão do incesto familiar, que é muito mais comum do que se imagina. E não é de famílias de classe E, de favela, etc. A gente vê isso, até pela supervisão que eu faço, vai assim dos bairros mais humildes aos bairros mais aristocráticos. Essas coisas acontecem, ou mesmo na experiência de trabalho de consultório, a gente sabe dessas coisas de pessoas que sofreram esse tipo de assédio, de abuso por parte de pessoas, de familiares próximos, né, que é o mais comum, né? E agora, eu penso que é uma coisa mais comum do que a gente gostaria. Eu me lembro isso há muitos anos, até de uma outra pessoa, de uma moça que eu conhecia, que era uma pessoa amiga minha na França, e que ela falava que quando ela estava fazendo o exame na faculdade de medicina que ela fazia lá, que o professor colocou para ela passar de ano, que ela fizesse uma felação nele, né, como um jeito dela passar de ano. Né? E aí ela disse que ela não teve alternativa a não ser fazer. Eu lembro de eu ficar muito impactado, né? Ou como eu disse, a situação pode não ser necessariamente de superior, inferior hierarquicamente, mas pode ser de ter força física ou de violência, tal como o porteiro do prédio da garota que eu conheço, né, que dizia que ela passava lá, menina, 10, 12 anos, que o cara, né, que ela tinha toda a vida que se esgueirar, fugir, tentar escapar dele, apalpá-la, de fazer alguma coisa, e que ela só teve coragem, como se ela sentisse que aquilo era um erro dela, aquilo está acontecendo com ela, só adulta que ela foi falar que isso acontecia. Então eu penso que essa coisa da violência, e a violência nesta ordem, é bastante comum. Agora, é claro que não impede, né, que diante dessa situação possa-se também fazer mau uso numa violência no sentido oposto, né, de eu acusar alguém simplesmente para eu ter um jeito de me promover, o meu nome aparecer na imprensa. Mas eu penso que a gente precisa ter muito cuidado antes de sair também acusando a pessoa de que ela está fazendo isso, né? Assim como é muito cuidadoso também já sair crucificando alguém que foi acusado de fazer o assédio e a gente não ter, né? Porque na época das mídias sociais, das redes sociais, né? Trucidar a gente de uma hora para outra porque alguém lançou alguma coisa, é uma coisa perigosíssima. Eu lembro daquela mulher que foi trucidada lá no Guarujá, né, porque ela foi acusada de abusar de uma criança, não era uma coisa assim? Sim. E lincharam ela não tinha nada a ver com a história. Então é um perigo enorme, né? É outro jeito dos seres humanos também funcionarem sem pensar e de tratar o outro como objeto e não como coisa sobre a qual eu tenho que pensar antes de atuar os meus instintos e os meus impulsos, né? O que você pensa disso, Gilson? Eu também compartilho com a questão do cuidado que se deve ter, assim, como pesquisador da área de violência e a violência de uma forma geral. A gente tem que olhar para as mídias sociais com muito cuidado, porque até então você não estava no momento que ocorreu, então são situações, no caso, essas que estão aparecendo. Não são situações antigas e, assim, não discuto da possibilidade de ter acontecido, mas tem que se ter muito cuidado, né? Eu acho que a grande importância, né, além desse cuidado, é assim, está vindo à tona.
Isso é importante. E como a gente trabalha com mulher, eu trabalho com mulher, na questão, né, de mostrar para a mulher da capacidade, do poder que ela tem e que ela tem a capacidade de exercer na sociedade o que ela já exerce, o que é de direito dela. Hoje a mulher está fazendo uso dessa forma porque ela está muito mais presente, né, no mercado de trabalho, ela está muito mais presente nas mídias sociais, né, então isso está dando espaço para ela. O positivo da mídia social, né, das redes sociais, é exatamente isso, né? Eu fazer uso de forma adequada, né, da comunicação e da informação, né? E aí fazer um trabalho adequado com isso, né? Assim, crucificar, julgar, e isso é muito primitivo, né? É muito impulsivo e eu não vou levar, e assim, não é levado em consideração um processo histórico, né? O que realmente aconteceu. Então eu só acho que tem que ser levado de uma forma muito ponderada tudo isso, né? E buscar mais informações. Infelizmente, estamos na reta final aqui do Mentalistas, mas agradecendo a presença do especialista em gestão de pessoas, Gilson de Castro Maia, integrante do projeto Tempo de Despertar, e também do analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, Cláudio Castelo Filho, professor livre-docente em Psicologia Clínica pela USP. Obrigada pela presença de vocês, viu? Eu que agradeço enormemente a oportunidade, a satisfação de estar aqui conversando com vocês, né? É muito boa a oportunidade. Obrigado, Camila, por mais um convite. Obrigada, Gilson. Um prazer Até a mesmo. próxima. Até mais. O Mentalistas desta semana, na versão podcast, fica por aqui, mas você pode ouvir esta e todas as outras edições no nosso site estadão.com.br. A apresentação e produção do Mentalistas é minha, Camila Tulinski, o editor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Até uma próxima. Você ouviu Mentalistas com Camila Tulinski.